Sabe, existe uma virtude que, quando a gente entende de verdade, pode mudar completamente o jogo da nossa vida. Hoje, a gente vai desvendar o poder da responsabilidade e entender como ela é a chave para a gente sair do banco do passageiro e finalmente assumir o volante da nossa própria jornada. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é bem direta. Quando aparece um problema, qual é o nosso primeiro instinto? Muitas vezes é apontar o dedo, né? Procurar um culpado. Mas e se a resposta não estiver lá fora? E se o jeito que a gente encara essa pergunta for exatamente o que separa a estagnação do crescimento de verdade? E aqui, ó, tá a primeira grande virada de chave. Culpa e responsabilidade são, na verdade, forças opostas. Pensa na culpa como uma âncora. Ela prende a gente no passado, no que já aconteceu, focando no erro, na punição. Já a responsabilidade, ela é o motor. Ela impulsiona para frente, com o foco todo no futuro, nas soluções, na ação. É a diferença gritante entre ficar preso e ser livre para agir. Então, no fundo, responsabilidade é isso. É ter a coragem de assumir as consequências do que a gente faz. E não para carregar um peso, viu? Pelo contrário, é para pegar de volta o poder. É uma declaração de que a mudança começa aqui, de dentro para fora. É a decisão de parar de entregar o controle da própria vida para outras pessoas ou para a sorte. Mas, ó, essa virtude não nasce pronta, né? É uma jornada, uma escadinha. E os primeiros degraus dessa escada são marcados por um comportamento que todo mundo conhece, o famoso jogo da culpa. É aquele momento em que a energia vai toda para achar culpados e não para achar soluções. Olha só como isso funciona nos estágios mais iniciais. A lógica é bem simples. O problema nunca é meu. Lá na faixa primitiva, o que a gente vê é a vitimização crônica, sabe? Aquela mentalidade do coitado de mim, sempre esperando que o mundo, que outra pessoa ou até uma força divina resolva as coisas. Um pouquinho acima na faixa sensação, o que manda é o medo da punição. A prioridade não é resolver nada, é só achar um culpado bem rápido para tirar o foco de si mesmo. E por que será que esse comportamento é tão comum? Essa citação aqui mata a charada. A cultura em que a gente vive muitas vezes nos condiciona a funcionar com base no medo. A gente aprende desde cedo a ter pavor da culpa e da punição, o que naturalmente nos leva a procurar culpados fora da gente. É quase um mecanismo de defesa. Mas aí, alguma coisa começa a mudar. Chega o momento que é o ponto de virada. A consciência começa a despertar. Mas claro, os velhos hábitos não querem largar o osso. É aqui que a batalha interna começa para valer. Esse estágio pode ser resumido em uma expressão: luta interna. É um conflito direto entre aquele desejo de ter autonomia e a força dos hábitos antigos que ficam puxando a gente para baixo. É um verdadeiro cabo de guerra constante dentro da nossa cabeça. E essa dualidade aparece muito na prática. Olha só, a pessoa até tenta resolver os problemas, mas, no fundo, ainda espera que alguém cuide dela. Ela tem consciência de que precisa agir, mas reclama o tempo todo durante o processo. É aquele famoso, nossa, eu que tenho que fazer tudo por aqui, sabe? Dito não com poder, mas com um baita ressentimento. O orgulho ainda é uma barreira gigante. E então, finalmente, chegamos ao topo da jornada. É aqui que a pessoa para de ser um personagem secundário na própria história e assume o papel de protagonista. É quando se pega as rédeas e assume o controle total da situação. A mentalidade de quem chega nesse nível segue uma sequência poderosa. Passo 1. A busca por culpados é completamente abandonada. Essa energia não é mais desperdiçada. Passo 2. O foco vira 100% para o futuro e para soluções. Passo 3. A pessoa se reconhece como a principal força de mudança na própria vida. E, finalmente, o passo 4. Ação total. Sem drama, sem vitimismo, só fazendo o melhor que pode ser feito. Ponto. E a citação de Lacan resume o grande prêmio dessa jornada. O indivíduo que assume a sua responsabilidade deixa de ser neurótico. Em outras palavras, é um caminho para a liberdade psicológica. É a transição de ser um refém das circunstâncias para se tornar o arquiteto do próprio destino. É libertador. Agora que a gente tem esse mapa da jornada bem desenhado, a pergunta se volta para dentro. Entender esses degraus todos permite que a gente se localize e, o que é mais importante, saiba para onde a gente pode ir a partir daqui. E essa nossa análise de hoje se encerra com essa pergunta. E ela não é um julgamento, de forma alguma, mas sim um convite para a gente refletir. Reconhecer o próprio ponto nessa escala já é o primeiro passo gigantesco para, de forma consciente, dar ao próximo.
Em qual degrau dessa jornada cada um de nós se encontra hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo.